A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago aos amados irmãos a nossa 8ª lição dos nossos jovens, que tem como tema a tentação de fugir do julgamento de Deus. Nesse texto, nós vamos ver a importância de nós obedecermos ao Senhor e submetermos à vontade do Senhor nosso Deus. Vamos ver que Judá não quis receber a palavra profética do nosso profeta Jeremias. Porém, Deus vai manter a palavra e vai acontecer o julgamento lá em Jerusalém, lá em Judá. Diz então, a tentação de fugir do julgamento de Deus. O texto principal diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Resumo da lição. Os israelitas deveriam aceitar o julgamento de Deus, mas foram tentados a buscar a ajuda dos egípcios, por isso foram repreendidos pelo Senhor. O Senhor disse que iria trazer o castigo, no sentido de que trazer a Babilônia para levarem cativos, e eles não quiseram obedecer, antes preferiram descer ao Egito e pedir ajuda ao Egito. Por isso, desse texto, maldito é o homem que confia no homem. A lição tem 3 objetivos. Primeiro, mostrar o cenário em Judá quando Jeremias exerceu seu ministério. Segundo, explicar por que o maldito é o homem que confia no homem. E terceiro, conscientizar de que melhor é confiar no Senhor. Melhor é confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. O texto bíblico está em Jeremias capítulo 17, dos versos de 1 a 10, que diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Tá vendo? Ao mesmo tempo que Deus usa o profeta para dizer maldito é o homem que confia no homem, ele também vai usar o profeta para dizer que bendito é o varão que confia no Senhor e cujo a esperança é o Senhor. A introdução diz assim: na lição deste domingo veremos que Jeremias, um dos profetas de Israel, exorta o povo mostrando o perigo de se abandonar o Senhor e ceder à tentação de pedir ajuda aos homens. Veremos que o povo de Israel tentou fugir do julgamento de Deus por seus pecados, imaginando que o que estava por vir era somente uma nação tentando subjugá-los. Mesmo o Altíssimo tendo os advertido, eles seguiram o seu caminho, pagando o preço determinado pelo Senhor. Ao invés de se arrependerem e prostrarem-se diante do Senhor,
em arrependimento, eles preferem ir ao Egito buscar ajuda. E isso Deus reprovou, tanto que os próprios egípcios também iriam pagar a conta por ter ajudado o povo de Judá. Qual era o cenário de Judá? Jeremias e seu ministério. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Todo mundo fala, quando fala Jeremias, fala do profeta chorão. Essa designação não se dá por acaso. Ele viveu e profetizou nos últimos dias de Judá. Mesmo sendo chamado para o ministério profético ainda jovem, teve a maturidade e ousadia de proclamar a palavra de Deus para o seu povo, ainda que fosse mal visto e injustiçado. Ele chegou a ser levado ao Egito forçadamente, mas manteve a sua postura de obediência a Deus. Jeremias vai dizer, olha, eu sou uma criança, como eu poderei falar a esses povos, porque eu sou uma criança? E Deus fala, não digas que tu és uma criança, porque eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre. Então Jeremias, mesmo sendo novo, já tinha uma responsabilidade muito grande. Primeiro, em ouvir a Deus. E segundo, transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. Sua profecia traz um tom moderado, atingido pelo pesar de quem viveu o seu próprio povo em desobediência constante. Quem viveu com um povo desobediente. Então, ele presenciou o fato que estava por vir. Ele passou por tudo isso. Jeremias viu igualmente o julgamento de Deus chegando. Mesmo sendo profeta também, pagou a conta junto com o povo. 2. Deus adverte ao seu povo sobre o juízo. Nem sempre o que o Senhor diz tem um caráter agradável aos ouvidos humanos. Antes que os hebreus entrassem na terra prometida, Deus os havia advertido para que não seguissem os mesmos caminhos dos povos que estavam sendo desalojados de Canaã. Por isso que, de uma forma de julgamento, Deus vai trabalhar o povo, vai trabalhar o seu povo, trabalhar de modo que eles entendessem o seguinte: nós não podemos nos contaminar com os moradores da terra. Haja vista, por isso que o povo entrou em guerra, o povo de Deus entrou em guerra contra os amorreus, contra os jebuseus, contra os heveus. Para quê? Para que Canaã fosse uma terra prometida, mas livre daqueles que seriam empecilhos para a igreja, para o povo de Deus, digo. Então, Deus, ele traz uma mensagem. Nem sempre a mensagem que Deus usa o profeta para falar vai ser uma mensagem de tapinha nas costas. Vai ser uma mensagem fácil de se ouvir. Nem sempre. Vai ter momento que vai ser uma mensagem dura, difícil. Porém, se é Deus que está falando, fique tranquilo e tranquila, porque na hora certa vai cumprir-se. Sempre é bom ouvir a respeito das bênçãos de Deus, e elas são para os que o temem e obedecem. Mas para os que andam em desobediência, como esperar que ele estenda a sua mão para abençoar, não permitindo que as consequências dos atos do povo se materializassem nos julgamentos que ele havia advertido séculos antes? Ou seja, as pessoas querem a bênção de Deus. As pessoas querem ser abençoados pelo Senhor, porém querem viver uma vida de desobediência. Ei, você e eu, vivendo uma vida de desobediência, nós não conseguiremos alcançar do Senhor a benevolência. Não conseguiremos alcançar o bem que o Senhor tem para nós, por causa da nossa desobediência. Então, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós, porque senão o juízo virá e não tardará. Deus enviou os profetas para dizerem que o povo deveria se arrepender de seus pecados, mas eles não foram ouvidos. Os profetas falaram, os profetas foram por Deus usados, mas o povo não quis ouvir a voz dos profetas, matando os profetas.
acabando com a vida dos profetas, porque falavam em nome do Senhor. 3. A busca pela ajuda dos egípcios. Quando o povo de Deus se viu na iminência do julgamento divino por meio dos babilônios, tentaram buscar ajuda com outras nações. Isaías comenta: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosos. E não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Na ótica dos hebreus, o Egito era uma opção militar que certamente poderia fazer frente à Babilônia. Já que Deus se tornara um opositor, os hebreus buscariam a ajuda dos homens. Olha só, aí é caminhar para a derrota. Não tem jeito. Quando o homem se opõe a Deus, é caminhar para a derrota, é caminhar para o fracasso, é caminhar para uma vida totalmente estranha. Eles, ao ouvirem a voz de Deus, não quiseram dar crédito à voz de Deus, preferiram descer e pedir ajuda ao Egito. E nós vamos ver a consequência terrível disso, porque o Egito não pôde ajudar, o Egito não pôde favorecer Judá, Judá foi para o cativeiro, cumprindo o que Deus havia determinado. É porque os hebreus resistiram à Babilônia. Eles não viram a investida babilônica como um julgamento de Deus, mas sim como uma interferência na soberania que possuía como nação. Por isso que eles vão pedir ajuda. Eles pensaram assim: não é Deus que está nesse negócio, não. Essa nação vem contra a gente, nós vamos lá pedir ajuda ao Egito. Mas não adiantou. Pense, Deus deixou de avisar aos hebreus sobre os que faziam e das consequências de seus atos para toda a nação? Deus sempre advertiu ao seu povo sobre os seus próprios pecados, mas as palavras do Eterno não fizeram efeito algum ao ouvido dos israelitas. Ouviram, mas não deram crédito àquilo que estavam ouvindo. 2. Maldito o homem que confia no homem. 1. Contando com a ajuda dos homens para fugir do que Deus determinou. Jeremias havia escrito uma carta para o povo orientando a se sujeitar à Babilônia, que já havia invadido Judá, obrigando a pagar imposto e oferecer reféns da casa real para serem levados cativos. Entre eles, esses reféns, encontra-se Daniel e os seus amigos, Vão se levar para lá, nós conhecemos bem quando Daniel relata sobre isso. Após 3 anos, o rei Joaquim decidiu se rebelar, mesmo tendo sido advertido pelos profetas e pelas profecias de Jeremias. Então, veio o segundo cativeiro de Judá, quando Nabucodonosor colocou Zedequias para governar. Zedequias então vai buscar apoio ao Egito. A sujeição à Babilônia deveria ser vista como uma sujeição à disciplina de Deus, mas para o povo que não ouvia o Senhor, também não perceberia que o julgamento deveria ser aceito por ter sido enviado pelo juiz de toda a terra. Eles veem a Babilônia vindo, tomando conta, mas veem aquilo ali como uma afronta militar e não como Deus cuidando, como Deus tratando do povo. Maldito o homem que confia no homem. Deus usa Jeremias e diz assim, diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse versículo é bem claro: maldito é aquele que precisa passar pela disciplina de Deus, mas busca ajuda em recursos e capacidades humanas para fugir do julgamento divino. Queridos, precisamos entender esse versículo, porque volta e meia nos deparamos com pessoas dizendo assim: mas na Bíblia está escrito, maldito é o homem que confia no homem. Queridos, eu preciso confiar no meu próximo. Eu preciso confiar nos meus filhos. Eu preciso confiar nos meus irmãos. Eu preciso confiar na minha esposa. Eu preciso confiar na minha sogra. Eu preciso confiar nos irmãos que trabalham comigo nas igrejas. Eu preciso confiar. Mas o que eu não posso é colocar essas pessoas
em um grau que deve ser só o local onde Deus deve agir. Quando Judá pede ajuda ao Egito, ela retira Deus do negócio para pedir apoio ao braço humano, ao braço de carne. É isso que Deus está falando. Quando Deus quer tratar, nós temos que ter até cuidado, porque se nós intervirmos, nós também pagaremos a conta. Por isso que é complicado. Se Deus estiver tratando, deixa Deus tratar com a pessoa. E as coisas irão acontecer. Então a ideia de ser maldito é alguém que está fora da bênção. Então Deus está trazendo uma palavra pesada para aqueles que não querem a sua correção e se apoia no braço humano. Eu e você vamos nos apoiar na palavra de Deus. Vamos buscar apoio no Senhor. Respeitar, amar os homens, amar as pessoas, mas a nossa confiança, principalmente para a salvação, para a libertação, para a vida eterna, só no Senhor Jesus. Para se afastar do Senhor, não bastava desobedecer o Senhor e depositar sua confiança nos homens. Os israelitas ainda se afastaram de Deus. É curioso como as pessoas vivem o abismo em abismo, ou de glória em glória. Os habitantes de Judá deveriam aceitar o cativeiro como um ato da misericórdia divina, mas se distanciaram do Senhor. Ao invés daquela situação que Deus está trazendo uma correção para o povo, aproximar o povo de Deus, o povo vai se afastar, buscando ajuda em quem não tinha condição de resolver nada. A ajuda humana sempre será bem-vinda, é verdade. Quando a união entre os irmãos, e se essa união não estiver em desacordo com o que Deus está determinando, mas no caso dos hebreus, que já haviam perdido a proteção divina, aquela confiança não apenas ia contra o que o Todo-Poderoso havia determinado, mas acrescentava um juízo ainda maior. Os homens podem ser auxiliadores uns dos outros, mas jamais podem substituir o lugar de Deus para se forçar, né? Para se apoiar em outras pessoas. Não tente fugir do Senhor e buscar apoio em outras pessoas. Porque se isso acontecer, cuidado, as pessoas vão te levar para longe do Senhor. Vão te afastar do Senhor. Porque a ideia de muitos amigos é isso, é te levar para longe do Senhor. Na verdade, não são verdadeiros amigos, porque os verdadeiros amigos te aproximarão do Senhor, nosso Deus. Não se afaste do Senhor. Ouça o que o Deus tem para falar contigo. Obedeça a voz do Senhor e você vai prosperar na tua vida, na tua caminhada, no teu ministério. Você, jovem, que está traçando o futuro, está traçando aí o seu futuro, como vai ser, coloque nas mãos do Senhor e não fuja da presença do Todo-Poderoso. Pense, você confia na ajuda divina ou mais no auxílio dos homens? Pense nisso. O homem falha, mas Deus nunca erra e jamais nos abandona. Por isso, podemos confiar nele. E nas pessoas, podemos confiar até um determinado ponto, sabendo que elas podem falhar também, porque são humanos. É melhor confiar no Senhor. O terceiro tópico. Coração é enganoso. O interior do ser humano pode abrigar diversos pecados, entre eles o da rebeldia, e é um dos principais. Deus sonda os nossos corações e conhece o nosso interior. Deus esquadrinha a nossa vida, olha, ele mete o esquadro, nos conhece de cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda para a direita, enfim. De frente para trás, de trás para frente, Deus nos conhece como ninguém. Até melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece, porque foi Ele que nos criou, Ele que nos formou. Jeremias nos alerta que nunca devemos confiar uns nos outros. Não é isso. Não é isso que ele está falando. A advertência de Jeremias não é para que deixemos de confiar uns nos outros, mas sim quanto a confiar nos homens como nosso recurso.
quando deveríamos confiar em Deus e não afastarmos dele. Aquela questão de maldito é o homem que confia no homem está no sentido de que eu vou confiar no homem que ele vai resolver a minha situação. Ele vai resolver a minha vida, vai resolver tudo que eu preciso. Não, não é isso que deve ser. Não é isso que deve acontecer. Eu preciso e devo ter em mente que eu devo ter a minha confiança para a salvação, para a minha ajuda que não falha, é o Senhor. Se eu fizer isso, alcanço a vitória. Se eu não fizer, já estou fadado a uma derrota muito grande. Aquele que confia no Senhor. Da mesma forma que Deus considera maldito o que se afasta dele, busca auxílio nos homens, como Israel buscou ajuda no Egito, ele considera bendito aquele que confia nele e cuja esperança é o Senhor. Deus o compara a uma árvore que foi plantada junto a ribeiros de água, que produz. As raízes são vivas, as folhas são verdes, o tronco nunca morre. Assim é aquele que teme ao Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança não morre, a água não seca, porque não são águas comuns, não é uma esperança comum, é algo de Deus para nós, é a presença de Deus para nós. Então, vamos confiar. Se nós não devemos confiar na pessoa, no homem, como a nossa salvação, como o nosso escape, mas devemos confiar no Senhor, porque Ele sim é o nosso escape, Ele é a nossa esperança. E feliz é aquele que confia no Senhor. Maravilha. O 3 diz: o Senhor é juiz. Deus não deixaria de julgar o seu povo por causa dos seus pecados. E o julgamento se concretizou quando a fortaleza de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos e o povo levado cativo. O povo que antes usufruía do favor e da proteção do Altíssimo, agora estava cativo na Babilônia. Estava cativo na Babilônia. Somente após 70 anos, os israelitas começariam a retornar para restaurar a cidade santa. A disciplina de Deus faz o seu efeito. Acontece. Deus falou vai acontecer. Vai ter o seu efeito, vai fazer o efeito. Após o exílio, o povo de Deus retornou, mas consciente de suas obrigações para com Deus. Passados-se os anos, passados-se centenas de anos, nós vamos encontrar uma parte que acredita em Deus, outra que não acredita. E isso, de fato, isso acontece. Mas nós não podemos nos deixar levar por isso. Vamos entender que quem julga é Deus, porque Ele é o juiz de toda a terra, de todas as nações. Tudo que existe vai passar pelo julgamento divino. Queira o homem aceitar ou não, é a mais pura verdade, a mais pura realidade. Por isso, pense: podemos conhecer os corações daqueles que estão ao nosso redor? A resposta é não. Eu não tenho como saber a intenção do coração, porque às vezes as pessoas fazem com outras intenções, e aí que mora o perigo. Por nossas ações revelamos em parte o nosso interior, mas somente o Senhor conhece o que se passa em nossos corações. Podemos mostrar exteriormente e nem sempre vai retratar de fato o que está dentro de nós. Concluindo, Deus sempre nos adverte por meio de sua palavra a respeito de que devemos e o que não devemos fazer. O mesmo quando permite que as consequências de nossos pecados nos atinjam, Ele espera que acatamos a sua disciplina e aprendamos com ela. Entretanto, quando rejeitamos a sua palavra e os seus juízos, buscando apoio aos homens mortais para nos afastarmos de Deus, caímos não apenas em tentação, mas também em juízo ainda mais sério. O meu conselho é: busque ajuda no Senhor. Não se afaste dele, mas busque
ajuda no divino, busque ajuda no Todo-Poderoso, porque Ele tem para você bênçãos imensuráveis. Deus tem para você coisas maravilhosas. Semana que vem estudaremos: pedras poderiam se tornar pães? Olha o diabo querendo tentar o Senhor Jesus. As pedras poderiam se tornar pães? E aí? É uma afirmação? É uma pergunta? O que para Deus é impossível? Mas será que era a hora de Jesus transformar a pedra em pão? É isso que nós temos que ter em mente. Olha, muito obrigado a você que tem assistido, tem participado das nossas lives com os nossos jovens, a aula dos jovens. Muito obrigado. A sua participação tem sido maravilhosa. E eu convido a você que assistir esse vídeo, que possa dar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione as notificações, acione todas as notificações, para que você consiga atingir aí o desejo daquilo que você procura, daquilo que você busca, e quem sabe você vai encontrar uma palavra de Deus em um de nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo na nossa 9ª lição, que eu acredito que vai ser mais uma lição maravilhosa. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos vocês.